Que prazer tê-los aqui. Que Deus abençoe esse momento. Pode. Prazer é nosso. Bom, com o nosso tema, nós vamos falar sobre o papel do homem e da mulher, né? E... Deixa eu pegar a pesca. Bom, nós sabemos que Deus é o nosso Pai e Ele nos criou de forma proposital, como homens e como mulher. Cada um tem o seu papel relacional e na sociedade. Porém, hoje nós temos muitas informações, muitas fontes de informações e que muitos cristãos têm acabado a deturpar qual é realmente o papel do homem e da mulher. E nessa confusão toda, nós temos a palavra do Senhor, que pode nos orientar, que pode orientar o nosso caminho, pode orientar as nossas convicções, e é necessário que a gente leia, estude, tenha perseverança no que está escrito na palavra de Deus, né? Então, nós vamos seguir aqui com algumas perguntas, mas antes eu gostaria de dizer para você que está em casa, está conectado conosco, que você pode deixar sua pergunta aí no chat, tá certo? Vocês podem deixar suas perguntas que a nossa equipe está coletando. E se você está aqui no templo, nós teremos aqui duas pessoas, a Clara, para poder, e o Felipe também, eles estão acenando aí, para poder coletar as perguntas de vocês, que no final nós vamos tirar algumas dúvidas aqui com os nossos palestrantes, tudo bem? Bom, sem mais delongas, vamos à primeira pergunta. Fiquem livres para responder conforme vocês acharem o melhor, tá bom? Não vou direcionar, não. Primeira pergunta. Em relação aos papéis do homem e da mulher, o que interfere na visão que temos socialmente hoje? Bom, boa tarde para todos. Prazer estar aqui. A gente tem muitas coisas hoje que influenciam na nossa visão a respeito do que é ser homem e mulher. Isso a gente já começa primeiro na deturpação dos papéis dentro de casa, né? Porque, afinal, o lugar que a gente vai aprender o que é ser homem e ser mulher vai ser dentro de casa, com os nossos pais. E a gente tem muitos lares que estão quebrados. Muitos lares que você está com um pai ausente, ou você não tem um pai no lar, ou uma mãe. Então, por isso, a gente acaba não sabendo como ser um futuro marido, ou esposa, ou um homem, ou uma mulher. Então, isso daí já traz uma deturpação. Um dos papéis do homem dentro de casa é refletir o Pai Celestial. Então, se você não tem um pai, isso daí afeta até mesmo o seu relacionamento com Deus. Porque quando você ouve uma declaração de Deus na Bíblia falando que Ele é Pai, qual que é a imagem de pai que vem na nossa mente? É o pai do vizinho? Não, vem o pai nosso, que lá ali está no nosso lar, que influenciou a nossa vida. E se ele foi um pai abusivo, a sua mentalidade do que é um pai, do que é um homem, já começa a ficar deturpada, né? Então a gente tem várias coisas que acabam influenciando. Eu creio que que mais influencia é o próprio lar nosso, né? E daí a gente tem a questão da sociedade, né? Se alguém quiser entrar junto aí comigo. Complementando o que Ariel falou, hoje a gente vê que a gente busca opiniões o tempo todo. Todo mundo quer dar uma opinião, todo mundo quer participar de alguma coisa. Se você ainda não encontrou seu namorado, não está namorando, poxa, você tem que ir atrás de alguém e tal. Tudo muito acelerado. Ou, a mulher não precisa se submeter, ela pode ser tão forte como o homem. E a sociedade ela está cheia de opiniões. O problema, da onde? Das minhas experiências? Então, eu acredito que um erro da formação do papel da mulher são as opiniões. A gente ouvir uma fonte, uma opinião onde, cara, da onde veio isso? Qual o princípio por trás disso? E outro negócio que parece tão sutil, mas é uma reflexão para todo mundo, não só para jovens, mas para a sociedade. A novela é um entretenimento muito barato. Mas nós, como cristãos, eu cheguei a um ponto que eu fui aprendendo da palavra de Deus, não tive
Por mais que eu nasci no lar cristão, muita coisa eu tive que aprender sobre o meu papel de homem, de mulher, sobre papel de pai na palavra de Deus. Na verdade, tudo foi redirecionado por lá. Quando eu começava a ver o que uma novela imprimia, o que estava sendo passado, eu falava, não, calma lá, não tem nada a ver com isso. Então, às vezes, a gente sutilmente vai sendo formado, isso vai entrando na nossa mente, e a gente vai se conformando, e aí a gente tem o que a gente tem hoje. Muitas opiniões, uma grande confusão, mas vamos voltar para o referencial bíblico. É interessante isso que você falou, porque a novela, a mídia, ela vai refletir o que o mundo passa e o que o mundo pensa atualmente. Então, você tem um mundo antigo, onde o machismo dominava, e daí você entra no outro extremo, onde o feminismo hoje quer dominar. E ambos tratando o papel do outro como sem valor. Então, o machismo olhando pro homem como o centro de tudo, e entendendo, cara, eu que mando, a mulher não vale nada. E daí você tem agora o feminismo entrando para o outro extremo e falando assim, não, o homem não vale nada, quem vale é a mulher, e eu sigo a minha vida e faço, eu não preciso do homem, né? Então, quando a gente olha isso, e a gente olha na Bíblia, no que a palavra, no que o Criador fez o homem e a mulher, e quando ele fez o homem e a mulher, ele tinha um propósito para um homem e para a mulher. É a mesma coisa que uma pessoa vai fazer um carro, ele tem um propósito para aquele carro. O carro, como o carro vai andar, existe um manual pelo qual você precisa olhar para quando você vai trocar um óleo, quando você vai trocar uma pastilha de freio, você precisa olhar, porque existe um propósito para aquele carro. E a mesma coisa com a família. Deus criou, ele tem um propósito para a família, para o homem, para a mulher. Então, quando os dois eles entendem que não é um machismo ou feminismo, param de olhar para a mídia para tentar se basear, não, o meu relacionamento vai ser igual aquele casal ali da novela. Nossa, que coisa mais linda isso daqui que eu estou vendo no Instagram. Isso, hoje em dia falar, as redes sociais às vezes estão até mais influentes, né? Os casais das mídias sociais têm causado mais influência até mesmo que a televisão, né? E às vezes a gente quer viver aquele estereótipo lá que eles passam. Exatamente. Eu conheço muitas histórias, infelizmente, de casais que estão à beira do divórcio, já dormem em camas separadas, mas na rede social é a coisa mais linda. Entende? As fotos com sorriso e tudo mais. Então, o que acontece? Quando esse casal ele entende, calma aí, não é o feminismo, não é o machismo, mas pelo contrário, a Bíblia, ela fez o homem e a mulher para andar junto e um completar um outro, daí tudo acaba mudando, né? É interessante também a gente perceber que esse tipo de pensamento, ideologias, não é nem sempre assim tão aberto e tão exposto. Até nesse ponto que a humanidade passou do machismo para o feminismo, se você for parar para ver os filmes que são feitos hoje em dia, a quantidade de filmes infantis, por exemplo, em que a personagem principal já não é mais um homem, é a mulher. Então você saiu daquele, o príncipe encantado que vem salvar, e agora é a mulher que é a toda poderosa, forte, que vai vir e vai vencer. Quantos filmes hoje em dia a gente vê que a personagem principal e mais forte é uma mulher, né? Então, essa mudança de mentalidade, ela é sutil e às vezes a gente absorveu isso e a gente não percebeu, né? Depois que eu fui buscando a palavra, entendendo que eu fui começar a perceber na minha própria vida como todos esses conceitos estavam intrínsecos dentro da gente, como está forte dentro da gente essa ideia de eu sou mulher, eu tenho que fazer, não posso depender de homem, e coisas que não é muitas vezes o que a palavra mostra, né? Então, o desafio realmente da gente é parar de achar que eu posso definir o que é ser mulher, ou o homem falar, não, eu que defino o que é ser homem. O que define o que é ser mulher, o que é ser homem? A palavra de Deus. Só para né? Esse negócio que a Midi falou, no sentido que já está muito intrínseco na gente, é muito real, porque assim, a gente é uma geração que já cresceu vendo, às vezes, nossas mães no mercado de trabalho, fazendo carreira. A gente já é essa geração que viu, né? As nossas avós, não. Nossas avós ainda estavam mais dentro de casa, criando os filhos e tal. Então, a gente já viu isso achando que é o normal do mundo, né? E muitas vezes isso foi para dentro da igreja mesmo, né? Mesmo assim, eu, em lar cristão e tal. Só que, né, minha mãe também estava inserida
no mercado e tal, não sei o quê, né? Mas, então a gente tem que voltar mesmo para a palavra e não nos amoldar, né, aos padrões do mundo mesmo e colocar a Bíblia como filtro mesmo e começar a nos desprender, né, daquilo que a gente viu, viveu. É interessante porque se você tem a palavra de Deus como base da sua vida, é como o pastor Tiago disse, né? Ele conseguiu identificar na novela que tinha algo diferente do que a palavra de Deus diz. Então, se você tem a leitura da palavra de Deus, se você segue e quer seguir a palavra de Deus, ela serve principalmente como base para que a gente tome decisões acertadas, né? E que a gente identifique não somente o bem, mas o mal também que há no mundo. Ótimo. Vamos para a próxima pergunta. Então, nessa perspectiva que vocês trouxeram, sabemos que Deus criou 2 sexos e 2 gêneros diferentes para relacionarem-se entre si. Em qual ponto eles se complementam, o homem e a mulher? Não, eu vejo assim que isso daí já é uma base, antes da gente falar um pouco do papel na prática, né, o papel do homem, da mulher, uma coisa que tem que deixar claro é justamente isso. É a questão de que ambos, no meio da nossa geração, como a Mari falou, o Midian falou, uma geração que já nasceu num contexto onde é deturpado a visão do homem e da mulher. Então a gente já tem que entender e basear esse assunto aqui em 2 coisas, né? Que seria, primeiro, que o homem e a mulher, ambos, quando a gente olha lá em Gênesis, na criação do homem, Gênesis 1, 26, 27 ali, que vai falar, então Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem, conforme a sua semelhança. A gente precisa entender que foi homem e mulher que ele criou assim. Então, os 2, ambos, eles são iguais, eles têm a mesma importância em essência para Deus. Quando Deus cria o homem e a mulher, Ele está criando os 2 à imagem dele. Veja que Ele não pegou uma costela, Ele não pegou o homem, fez do pó e depois falou e a mulher veio a existir. Não, Ele pegou ambos, de toda a criação. Primeiro, Deus Ele destaca que o homem e a mulher são diferentes. Porque toda a criação Ele está falando e as coisas estão acontecendo, mas quando chega na criação do ser humano, que Ele quer imprimir a imagem dele, Ele vai lá e suja as mãos, Ele vai lá, ajoelha no chão, no pó, Ele sopra o fôlego de vida no homem, na mulher, e ambos, quando abrem os olhos, o homem quando abre o olho vê quem? Deus. A mulher quando abre o olho vê Adão? Não, Adão estava dormindo, ele vê quem? Deus. E é interessante isso, porque ambos, Deus está querendo imprimir algo, Deus está querendo mostrar algo. Eu estou fazendo vocês e eu sou a fonte de vida de vocês. Então Deus dá importância, é igual a mesma importância que temos para ambos. Os 2 são feitos com a mesma essência, os 2 portam essa imagem de Deus. Então isso daí já é muito importante a gente já começar assim, para a gente não começar a pensar, não, mas conforme a gente lidar com papéis, a gente começa a querer questionar, não, mas aí coloca o homem na frente, mas por quê? Entendeu? Mas você tem que pensar o seguinte, essa é a base e o fundamento pela qual Deus criou o homem e a mulher. Ambos são importantes e ambos, Deus quer se relacionar com ambos, não é só com o homem, só com a mulher. A gente vai ver Pedro falando que nós somos cordeiros da graça de Deus. Então, ambos, homem e mulher, são cordeiros, não é só homem, não é só mulher, ambos têm essa importância, né? Quem falou que um papel é mais importante do que o outro? Quem falou que é ser menos o cuidar de filhos enquanto o marido está lá trabalhando no mercado de trabalho? Quem falou? Experiências. Na verdade, acho que quem falou é o Satanás, né? Que quer inverter essas coisas. Exatamente. Né? Talvez começou muito sutil. Não, mas lá na minha tataravó, ela começou, não, mas eu estou cansada dessa vida, eu quero trabalhar também. E ela começou a imprimir, não, vou competir, não, fica em casa, eu fico ali. Não, é meu papel, eu já estou acostumado com isso, continue, eu não sei fazer. Não, eu quero ir para essa posição. E aí começou a se criar um atrito por egoísmo, por orgulho de um coração que quer competir, mas vamos voltar. Deus, Ele planejou isso na formação. Lá no primeiro livro da Bíblia, a gente não precisa ir longe.
É uma unidade em meio a uma diversidade. Isso claramente aponta para a Trindade. O nosso Deus é triuno, é um único Deus com papéis e funções diferentes, mas é um único Deus. Por que a gente quer competir? Eles competem entre eles? Não, eles se complementam. Então assim, quando a gente tem um resgate, entende que Deus planejou isso, já pensou se... Olha o problema disso, dessa confusão. Se os dois pais, eu tenho refletido muito sobre isso, se os dois vão para o mercado de trabalho e os dois buscam a sua carreira, eles terceirizam a principal fase de influência dos seus filhos, que é o contato. Quem vai ensinar? Outros. Quem vai imprimir conceitos, valores, princípios? Outros. Você terceiriza isso, e aí você pega uma parcela de um tempo e fala, não, eu estou fazendo isso com uma motivação que é, não, dar um futuro melhor, como eu falei ontem, mas não foi dessa forma. A vida não é dinheiro, a vida não é a carreira, a vida não é status, a vida é resplandecer a glória de Deus, e Ele não errou. Eu acho importante a gente ressaltar esse conceito que Tiago citou, de o propósito pelo qual Deus criou homem e mulher, né? A pergunta era, em relação à complementariedade. Deus criou homem e mulher diferentes. Eles não são iguais, nem têm funções iguais, eles são diferentes. E Deus criou diferentes exatamente para que um complemente aquilo que falta no outro, né? Então, e que fossem diferentes, mas que eles fossem um, que eles tivessem a mesma unidade que existe lá na Trindade, entre Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é um Deus, mas eles são três pessoas que vivem e convivem ali em unidade. E é esse o plano de Deus para o homem e para a mulher. E esse é o maior desafio do casamento, eu acredito, é você alcançar essa unidade. Porque realmente o nosso pecado, o nosso coração está ali o tempo inteiro querendo competir, né? A mulher está querendo competir pela liderança, pelo controle, para fazer do jeito dela. E o homem também está querendo competir, às vezes, para dominar. Como o próprio Gênesis fala, né, que por causa do pecado, a mulher, agora o desejo dela é contra o marido, e o marido também vai querer dominar, ou alguns vão se acomodar, né? E aí as mulheres reclamam, que homem banana, não faz nada, não sei o quê, né? Por quê? Fruto do pecado também, não foi dessa forma que Deus planejou, né? Mas é importante a gente lembrar o propósito pelo qual Deus criou homem e mulher diferentes, né? Para que houvesse ali unidade e que dessa forma a glória de Deus fosse expressa para a humanidade, do relacionamento da Trindade expresso no relacionamento do homem e da mulher, que seria também uma visão, mostrando também ao relacionamento de Cristo com a igreja, né? O noivo e a noiva, o relacionamento ali de Cristo com Jesus, Deus também quer que o relacionamento do casal, o homem e a mulher, reflita esse relacionamento de Jesus e a igreja. Só complementando, fazendo uma observação muito clara. Vá para as Escrituras tentando ouvir de Deus, buscando ouvir de Deus, não tentando fundamentar algo que você quer ter aquela razão. Defender sua tese, né? Conforme sua vontade. Quando fala que esse pequeno detalhe as pessoas passam muito por cima, mas Deus já falou, o pecado entrando na minha vida, haveria isso. Então a mulher querendo competir o tempo todo, o homem, aquela liderança dominante, querendo impor as coisas. Aí a gente vê isso claramente. Gente, Deus já falou isso. Isso é o pecado. Quando a feminista reclama dessa atitude, na verdade ela deveria orar pela vida desse homem, porque ele está fora do padrão de Deus. Exato. Ele está corrompido pelo pecado e ele precisa ser restaurado à imagem de Deus. É porque a luta é para o homem realmente que está, da feminista no caso, né? É para o homem que está agindo dentro de um padrão que não é o estabelecido por Deus. Então, por conta disso que acontece toda essa confusão de pensamentos. E o machismo é a mesma coisa. E quando a gente olha, por exemplo, o pecado de Adão e Eva, ou a tentação dos dois ali no jardim, na verdade a tentação deles foi justamente, a Eva foi tentada no papel dela, em inversão de papéis. Então você pode perceber isso justamente na punição, na consequência do pecado dela. Na consequência do pecado, Deus ele vai falar que o desejo dela seria contra o marido
Então ela não ia ter mais um desejo de submeter a ele de maneira amável e santa, mas agora ela ia querer ir contra. E daí a consequência é que o marido agora também ia governar ela, ia dominar ela de uma forma não amável mais. Então veja só, então ela estava lá na frente, ela assumiu a liderança. Ela não, imagina, se naquele momento no jardim, quando Satanás estava tentando, ela olhasse para aquilo e falasse assim: vou conversar com meu marido, eu vou conversar com Adão, vamos ver o que ele acha disso daqui. Mas não, naquele momento ela estava sendo instigada por Satanás a falar assim: toma a decisão sozinha, você consegue, vai lá. Só que qual é o grande problema? A gente vai ver que um dos papéis do homem é proteção, entendeu? No jardim, quando Deus fala para o homem guardar, ele fala para guardar o jardim. Guardar do quê? Tinha ladrão naquela época? Não tinha. Ele vai guardar do quê? Vai guardar de Satanás, justamente. Então ele tinha que proteger ali a família dele. Então naquele momento, quando ela quis tomar a frente, ela ficou desprotegida. Então olha só o problema aí, já começa a virar uma bola de neve. E Adão, o que acontece? Ele está próximo, que o texto dá a entender isso, que ele está próximo, mas o que acontece? Ele é passivo, ele está vendo, em vez dele ver o que está acontecendo e falar assim: calma aí, deixa eu ir lá ver o que está acontecendo, que tem alguma coisa estranha ali. Por que ela está ali em volta dessa árvore? Por que ela fica ali, entendeu? Então ele deixou de exercer o papel dele. Então a diferença, essa diferença que Deus fez, ela une a gente, ela protege a gente e ela faz com que a gente se torne mais forte para cumprir aquilo que Deus quer e para que a gente viva para a glória dele. Amém. Então, vamos lá para a prática, né? Na prática, como se dá esse padrão bíblico do homem? Diretamente no homem sendo cabeça. E deixa eu falar, aqui em 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 11, capítulo 3, diz assim: quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem. O cabeça de Cristo é Deus. Gente, a primeira impressão, poxa, então o cabeça da mulher, a gente já vem com inferência, a gente já vem com o coração querendo justificar algo. Não, eu não quero que o homem seja o cabeça. Quem disse que eu preciso ser submissa? Calma lá, respira um pouquinho. Calma, bebê. Gente, isso está falando de uma responsabilidade, é um peso muito grande. Quando ele coloca aqui, primeiramente, o cabeça do homem é Deus. O cabeça do homem é Cristo. Depois que Cristo é o cabeça do homem, o cabeça da mulher é o homem é o cabeça da mulher. Está falando da seguinte forma: olha, o homem ele tem uma responsabilidade de olhar para Cristo, de buscar referência, toda a direção dele, e com esse aprendizado, com essa referência, ele vai ser um grande homem para essa mulher. Então ele vai ser um bom líder, ele vai levar ela no caminho certo. Depois, o cabeça de Cristo é Deus. Gente, mulheres, entendam, Deus vai cobrar primeiramente do homem. Deus vai cobrar de mim a liderança da minha família, o pastoreio do coração e a condução do meu lar rumo à palavra dele, aos caminhos eternos. Então, inverta isso. Mulheres, vocês querem assumir essa responsabilidade que não é de vocês? Ah, mas às vezes meu marido é negligente, isso, aquilo. Ajude ele. Mas olhem, homens, jovens, banana ou não, não existe homem banana. Talvez existe um homem um pouco mais contido, talvez existe um homem um pouco mais solto, mas todos serão desenvolvidos. Pastor, mas eu sou muito tímido e tal. Líderes, é seu papel colocar outros homens de referência, acompanhando. Pais, quando você vê algum jovem que não tem uma referência de pai, colhe junto. Ele é amigo do seu filho, colhe junto. Mas a referência precisa vir de um homem. O provedor, o cabeça, aquele que entende espiritualmente
a responsabilidade dele primeiramente diante de Deus, porque ele viu essa referência em Cristo. Então, o primeiro isso ponto... que você está falando é muito real mesmo, porque a geração de hoje, os homens de hoje, estão com um déficit muito grande de padrão masculino mesmo. E esse negócio de homem banana é muito real. Tipo, os meninos não sabem carregar um peso, não vê a mãe ali carregando sacola, não vai lá e se oferece. Mãe, deixa eu te ajudar. Não tem essa proatividade, né? E realmente isso é acho que uma herança, uma má herança, não sei se deixa eu falar, que talvez veio muito também pelo feminismo ter influenciado muito a mãe desses meninos, né, a estarem na frente, né, às vezes foi uma influência muito forte feminina, e os meninos foram caindo na passividade, né, que é um grande mal, né, do pecado no homem, né. Deixa eu pegar um ganchinho. E a gente vai criando uma aberração. Teve uma pessoa que veio me pedir um conselho lá em Torrinhas. Ela falou: Tiago, o meu sobrinho, ele fala muito de direitos iguais. Ele sabe falar os direitos, ele sabe falar tudo, mas ele não é capaz. Ele vê eu como tia, ele não é capaz de pegar uma água e ajudar. Como é que eu ajudo o jovem a ser homem? A ser o cabeça, a pensar que a mulher ela tem um papel diferente. Eu falei: olha, coloque um tio na vida dele que seja referência. É referência. É simples. Coloque um homem na vida dele como referência. Ah, mas ele só fica em casa, ele não quer. Não, falei: hoje você vai trabalhar comigo. Hoje você vai andar pelo caminho comigo. E pela atitude, pela impressão, pelo um bom testemunho, cara, um banana vai ser um grande homem. Vou falar, hoje eu tenho uma fluidez no falar, mas eu era muito contido. Mas eu fui vendo, o quartel me moldou a ser um pouco mais para fora, mas eu tive referências. Eu não tive um pai presente, fui criado por uma mãe, mas eu tive um vô, um grande homem do Senhor, simples, humilde, nunca subiu num palco, nunca se manifestou diante de pessoas, mas olha, ele passou princípios cristãos. Meu tio, um excelente trabalhador. Meu outro tio, um cara desenrolado na vida, um cara que pensa no trabalho, mas ele ama, cuida da família. Então Deus, ele... Eu acho isso que é importante. Talvez você está aqui ou você está ouvindo e você não tem um pai presente. E você está falando assim: cara, eu não tenho essa referência. Eu quero te dizer que Deus, Ele coloca essas pessoas ao seu redor. Você pode orar para Deus mandar essas pessoas, para você ver pessoas que você pode realmente caminhar junto, perto. Você pode aprender a ser um homem, a ser um pai, um futuro pai. Você precisa disso. Se você não tiver essa referência, você vai viver um evangelho deturpado, você vai viver a palavra deturpada. Então você precisa ter um homem de Deus, um homem que você olha e enxerga Deus, enxerga um homem que está comprometido com a palavra dele, que busca viver em santidade, busca honrar a Deus em tudo que faz, um homem que é uma referência dentro de casa, e cola nele, fala assim: cara, eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você me ensine algumas coisas a respeito do que é ser homem, do que é ser um pai. Cola, fala, não existe nada de errado e vergonhoso em você olhar uma deficiência na sua vida e você buscar uma solução para aquilo. Então não existe nada de errado, vai atrás, peça para o Senhor, e eu tenho certeza que Deus ele vai mostrar isso para você. É interessante porque o homem também é importante para a mulher, menina, até quando é criança, né? Para ela poder identificar qual é o padrão do homem, né? Então, Deus é tão perfeito que nos criou de forma diferente, mas tem sim essa parte que nós nos juntamos e tudo para a glória de Deus, se nós decidirmos isso, né? Para a glória de Deus. E agora, na prática, como é o padrão bíblico da mulher? A Bíblia fala que ela é auxiliadora, né? Mas a gente não pode encarar isso como menos, né? Porque isso é a forma que é referida a Deus também na Bíblia, né? Então, assim, a gente tem que encarar mesmo. Nós somos uma equipe. Eu estou aqui para auxiliar, eu estou aqui para impulsionar, né? Para que a gente chegue lá no alvo juntos, né? Porque a gente quer o mesmo objetivo, né? A gente quer
viver para a glória de Deus, né? A gente quer, se você pensa numa família, né? A gente quer que nossa família viva, né? Os nossos filhos vivam para Deus e tal. Então, não tem como negar, né? Que é a primeira coisa, auxiliadora, né? E quando você entende isso, você encara isso como um privilégio, você ter esse papel, você vai conseguir impulsionar o seu marido a ser o grande líder, né, de Deus. E assim, você vai estar cumprindo a missão, né? E com certeza, o fardo que muitas vezes hoje eu vejo que as mulheres carregam é porque estão vivendo essa inversão de papéis. Não foi para isso que Deus nos chamou, né? E aí quantas vezes a gente pega mulheres para aconselhar que estão doentes, estão deprimidas, estão assim em estafa, né? Porque estão vivendo essa inversão de papéis dentro de casa e ela está carregando um fardo que Deus não criou ela para viver. Deixa eu ressaltar, né, algo muito importante a respeito disso. Eu acho que isso daqui, se você conseguir entender se o casal, seu futuro marido, sua futura esposa, se vocês sentarem, estudarem o papel de um homem e da mulher na Bíblia, se vocês tiverem isso muito claro no casamento de vocês, e um impulsionar o outro a viver aquilo lá intensamente, corretamente, vocês vão ter um casamento que vai impactar o mundo. Eu estou te dizendo a realidade. Porque como a Mari falou, quantos casais chegam na nossa frente, a gente vai tratar, e os dois estão exaustos, os dois não estão aguentando mais, e a gente percebe a inversão nos papéis. A mulher começou a liderar e o homem se tornou passivo. Então a mulher, e presta atenção, existem mulheres que são ótimas líderes? Existem. Qualquer mulher, poderia liderar sua casa melhor que o homem? Poderia, mas presta atenção. Ela consegue fazer isso por um tempo. Porque o lombo dela não foi feito para carregar essa carga. Então, por um tempo, 3 anos, ela tá ali carregando. Ela chama a galera para orar em casa, ela chama a galera para ir na igreja, ela impulsiona, ela vai, e ela está tomando a frente, ela toma a frente das decisões financeiras, ela vai tomando a frente, ela vai indo. Consegue fazer bem? Talvez melhor que o homem dentro da casa dela. Só que passa um tempo, porque ela não foi feita para carregar aquela responsabilidade. Deus fez um homem para carregar. O que começa a acontecer? Ela começa a ficar tão estressada, sobrecarregada, que ela não sabe o que está acontecendo. Ela fala, não sei por que eu não estou aguentando mais. E daí quando a gente muda isso, se torna uma outra realidade. Interessante que a Mari saiu, foi para uma viagem uma certa vez, e fiquei com as 2 meninas 6 dias. Presta atenção nisso daqui, isso daqui é interessante. Eu falei sozinho com as 2 meninas 6 dias. Cara, fui lá, fazendo os negócios certinho, ninguém se machucou, uma só ralou o óculos, mas tá tudo certo. Mas foi bom, não foi ruim não, foi muito bom. Só que ali eu percebi essa questão de papéis. Na verdade, eu percebi a importância dessa questão de tempo. Às vezes a gente inverte os papéis, mas ao longo do tempo, a gente não aguenta, a gente fica sobrecarregado. E eu percebi, eu falei, minha esposa é demais. Minha esposa, ela é fantástica. Fantástica. Eu não estou falando isso para fazer graça, não. É mesmo. Porque eu estava ali com as crianças, eu falei, como que ela aguenta? Eu já estava doido ali, ficando nervoso, estressado com mais facilidade. E eu percebi, eu falei, cara, eu consigo fazer isso daqui? Consigo, mas ao longo do tempo, esse negócio ia me deixar louco. Eu ia ficar doido aqui dentro de casa. Por quê, esse casco aqui foi feito para quê? Para guerrear, para manter a família, foi feito para isso. Não tem guerra hoje, mas o homem tem que prover, o homem tem que batalhar, o homem aguentar tem que sair. A pressão, né? Exato, aguentar a pressão. E essa pressão, meu casco, meu lombo, foi feito para carregar esse peso. O dela não. Mas o dela foi feito para carregar o peso e a responsabilidade de estar dentro de casa e conseguir fazer aquilo lá rodar de um jeito. E são tantas coisas. E criança dá trabalho, gente. Eu tenho 3, quero ter mais, mas dá muito trabalho. E assim, ele para o homem ficar muito tempo dentro de casa, começa a instigar um negócio dentro dele. Não é? Não é verdade? Fala a realidade. Pode falar mal das suas filhas, estou brincando. Mas é verdade, isso começa a acontecer dentro de nós. Eu amo as minhas filhas, quero ter mais filhos, mas eu vejo como trocar esse papel por muito tempo
traz sobrecarga, traz estresse, traz doença, traz muita coisa dentro do casamento. Mas é uma coisa assim também. Tudo é onde está o nosso coração, né? Porque às vezes a mulher, ela pode trabalhar fora, pode até ganhar mais que o marido. Mas como está o seu coração? Porque até o seu trabalhar é para auxiliar o seu marido, entendeu? Assim, auxiliar para a família, para que ambos cresçam, né? Para que a equipe vença, né? Então, assim, como está seu coração? Será que você vai se ensoberbecer porque você ganha mais e aí vai querer tomar o poder para você? Ou vocês são a mesma equipe, então eu estou somando para te ajudar para que a gente consiga viver os propósitos de Deus, né? Então, assim, como está seu coração, né? Qual o propósito disso tudo, né? Uma coisa que a Mari falou, né? Deus fez, né? Uma auxiliadora idônea para o homem. E aí a gente olha essa palavra auxiliadora, é o quê? É serva, é escrava. Mas eu acho muito interessante esse fato que na Bíblia, essa palavra usada para a mulher, auxiliadora do homem, ela só é usada ao longo de toda a Bíblia para Deus. Todos os outros momentos que essa palavra aparece na Bíblia, ela está falando de Deus como nosso auxílio, aquele que vai nos ajudar, que vai cuidar da gente. E é essa mesma palavra que Deus usa para falar que a mulher é auxiliadora do homem. Então, a gente precisa tirar essa ideia da cabeça de que ser auxiliadora é algo inferior, é menos. Eu sou menos que o homem porque eu vou ser auxiliadora, porque eu não vou estar à frente, porque eu não vou estar fazendo isso ou aquilo. Muito pelo contrário, porque quem é essa pessoa na Bíblia? É Deus que é o auxílio do povo, é Deus que vai cuidar, que vai ajudar. Então, a gente precisa colocar isso na cabeça, né? Auxiliadora, ser aquela que auxilia, não é menos, não é inferior. Muito pelo contrário, né? E é nisso também que a gente entra naquela primeira pergunta, que fala de onde se complementa. E isso é se complementar. O homem está à frente, é o provedor, vai prover, vai trabalhar, vai liderar. A mulher auxilia, está ali junto, participando, auxiliando, cuidando, para que a família siga firme para a glória de Deus, para cumprir o propósito de Deus, né? Que é expressar essa unidade e mostrar Deus e o relacionamento de Deus, da família, da Trindade. Ô Midian, só deixa eu ler um texto que vai falar aqui, justamente isso daí que você está falando. Salmo 33, 20, fala assim: nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Então, toda vez que a mulher, ela realmente age como uma auxiliadora dentro de casa, ela reflete o próprio Deus dentro do lar. Então, imagina, a mulher, quando ela está sendo esse auxílio, amparo, socorro, ajuda, que é o que significa esse termo, ela realmente está refletindo o que Deus faz pelo seu povo. Isso é fantástico, porque dentro da casa você ter a mulher refletindo Deus sendo esse amparo e socorro, e eu vejo isso claramente na minha vida. Cara, quantas vezes eu vejo a Mari vindo com uma palavra, vindo com uma ideia, vindo com uma perspectiva que é totalmente diferente, e é fantástico isso. A mulher, ela pensa como mulher, ela tem as emoções como mulher, ela é uma mulher, e o homem é o totalmente oposto. Então fica sabendo isso daí já. Homem, você nunca vai entender a mulher. E Deus fez você para nunca entender mesmo, fica tranquilo com isso. E a mulher nunca vai entender o homem. E por isso que você precisa ter essa parceria de entender e falar assim: não, eu aceito essa diferença do homem ser homem. Então quando eu falar com o meu marido, ele vai entender numa perspectiva de marido, ele vai sentir numa perspectiva de homem. Entendeu? E não como eu estou sentindo. Por isso que às vezes o homem chega lá, vai falar um negócio, maior boa intenção, vira uma briga, ele fala: o que aconteceu? Meu coração está no lugar certo. Mas é porque a receptora, ela entende, ela filtra, tudo para ela é como uma mulher. Entende? Então é isso que a gente precisa lidar. Então a mulher vivendo isso reflete Deus, e o homem vivendo o papel dele vai refletir Deus dentro de casa. Imagina um lar assim, né? Uma coisa que a gente tem que entender a gente tem que ter humildade para buscar boas referências. Hoje a gente só está falando o que está falando porque a gente teve boas referências. A gente teve referências cristãs. A gente não fez um estudo. A gente foi aprendendo por essas referências, e isso tornou muito simples, muito fácil o desenvolver isso. Não é fácil praticar isso, mas o perceber que isso funciona, a gente vê na vida da pessoa. Uma das referências para nós aqui, ele me fez, como homem, decorar um versículo: do mesmo modo vocês maridos sejam sábios no convívio com suas mulheres,
tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Porque se você tratar a sua irmã em Cristo, que antes de ser sua esposa, é sua irmã em Cristo, de qualquer jeito, quem disse que Deus vai ouvir as suas orações? Então trate ela com honra, como coerdeira, como parte mais frágil. Viva a vida como do lar. Cara, que referência. Isso decorei, pensei, e isso tem ressignificado minha vida. E essa aqui, ó, auxiliadora idônea, para fechar o que as duas falaram. Eu tinha limitações, principalmente com a liderança, o pastorei do meu lar, e ela facilmente poderia pegar isso. Ela falou: Tiago, isso não é meu papel, isso é seu papel. Deus vai cobrar de você. E ela me ajudou muito, falando: Tiago, eu não vou fazer, é seu papel, eu não vou fazer. Cara, me desenvolveu, porque eu falei: não, é comigo. Não, mas eu não quero fazer, eu sou preguiçoso, mas é comigo. Várias e várias coisas. Por isso, eu vou falar: não tem mulher para bater minha mulher. Não tem, porque o que Deus constrói e molda no meu coração através dessa mulher, o que Deus usa essa mulher, mesmo ela sem perceber, para me aproximar, para mais perto dele, para glorificar o nome dele, é indescritível. Então não é um corpinho perfeito, não é um mero prazer, é uma mulher completa. Amém, que ótimo. Aline, posso só dizer um negócio? Eu sei que o tempo já fechou, mas eu acho que é muito importante. Quantos aqui são casados? Levanta a mão aí, por favor. São poucos, né? Mas presta atenção, a gente falou muito do homem e da mulher num ambiente de marido e esposa. Mas é muito importante você entender que Deus, quando ele escolheu refletir a glória dele no mundo, ele escolheu fazer por meio da família. Talvez aqui não tenha muitos homens e mulheres casadas ainda, mas todos aqui fazem parte de uma família. E é ali, por meio dessa família, que Deus quer refletir a glória dele nesse mundo. Então um dia você vai constituir família. Então seja você homem ou mulher, ele está te formando a ser um homem ou mulher, para um dia você ter família e aquela família glorificar a ele. Então, é o melhor momento para a gente aprender mesmo, né? Exato. Para quando chegar lá no momento do Agora casamento, mitigar os erros, né? Exato. Gente, eu tenho uma última pergunta e o tempo da gente já esgotou. Em se tratando da mulher, é importante abordar de forma assim, bem específica um tema, né? Aquele tema. Um tema que é muito importante e muitas vezes é controverso. A sociedade traz de um jeito, líderes espirituais trazem também de uma forma até errônea, muitas vezes, mas no que se traduz, então, a submissão? Tá. É um pouco do que a gente vem falando aqui realmente, né? Mas vale ressaltar que o texto que a gente mais trata da Bíblia é Efésios 5, lá, a partir do versículo 21, que fala, né, que o princípio do texto é 5:21, sedes sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, né? Nós, como cristãos, todos nós, parte da igreja, devemos nos sujeitar uns aos outros, né? E aí ele vai dar exemplos disso. E aí ele começa tratando do marido e da mulher. O marido como o cabeça, aquele que lidera. E a mulher, ela deve se submeter ao marido. O que significa isso? Ressaltando, gente, que a mulher deve ser submissa ao seu próprio marido, tá? Não quer dizer que a mulher tem que ser submissa a todos os homens da face da terra. Ela é submissa ao seu próprio marido. E um outro ponto também é que isso é algo do nosso próprio coração como mulher, e a gente eu escolho me submeter à liderança do meu marido. Eu permito que ele seja o líder, que ele tome as decisões no fim das contas. Isso não quer dizer que a gente fica calada, que a gente não fala nada, que ele toma decisão de qualquer jeito. Tudo que a gente tem falado aqui é a ideia de complementaridade, de time, de participação junto, de união, de unidade. Então, o que isso quer dizer, né? Caminhar junto, mas ele é o líder. De quem que Deus vai cobrar a decisão no final das contas? Do homem. Isso é bom, né? Isso tira um peso das nossas costas. Não sei por que a gente fica brigando para querer, sendo que Deus já nos
redimiu, assim, né? Tipo, vai cobrar dele, né? Exato. E uma questão importante que a gente precisa lembrar, mas ele vai tomar a decisão errada. Mas ele vai decidir aquilo que a gente não quer fazer. A gente precisa lembrar o seguinte, né? Provérbios, não vou lembrar a referência agora, mas fala que assim como o ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. E Deus vai o direcionar para onde Ele quiser. E assim, da mesma forma, o coração do nosso marido, o coração da nossa liderança, o coração do presidente está na mão de Deus. E Deus direciona para onde Ele quiser. Então, a partir do momento que eu me submeto a Deus, ao meu marido como meu líder, ao meu presidente como meu líder, ao meu pastor como meu líder, eu estou me submetendo a Deus, porque Deus está no controle e é soberano sobre a vida do meu líder, do meu marido, do presidente, né? Quem está no controle é Deus, e a partir do momento que eu me submeto à minha liderança, eu estou me submetendo a Deus, e eu estou falando, Senhor, o Senhor está no controle, o Senhor está cuidando, eu vou me submeter, né? E eu estou demonstrando aqui uma confiança em Deus. Agora, lembre isso, é algo que você tem que fazer do seu coração, né? Homens, também não é algo que você pode chegar e exigir, você tem que ser submissa a mim. Isso é burrice. Porque todas as vezes que eu ouvi uma dica, um detalhe, uma percepção dela, cara, foi muito mais fácil. Deus usa essas mulheres como auxiliadora. E engano do homem achar que ele é um erro. Ele achar que ele toma todas as decisões sozinho é burrice. Fale, complemente. O próprio Deus falando para Abraão, ele falou, Abraão, escuta a voz da sua esposa Sara. Então tem momentos, presta atenção, tem momentos que a mulher, ela pode agir como uma Jezabel. Então cuidado, mulheres, porque você tem influência. Então, e por mais que você fale, a gente tem não me muito escuta. mais influência do que a gente imagina. Exato, você não vai me escuta, influenciar mas por bem ou escuta. por mal, né? Porque quando a Bíblia fala ser uma só carne, isso vai muito além de um âmbito físico. É algo espiritual, é algo sério. Então, quando a gente está falando de alguém que tem influência, a mulher e o homem, um na vida do outro, marido e esposa, são as pessoas que mais influenciam um outro. Não tem jeito. Você pode ter criado mecanismos de defesa em certos assuntos, onde você parece que só lida com briga ou situações, mas o marido vai escutar o que você tem para falar e a esposa vai escutar o que você tem para falar também. Então, não cabe a eles falar, você tem que ser submissa a mim, mas a gente também precisa lembrar, a Bíblia fala que o homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja, né? A Bíblia fala isso. A gente também não tem que fazer isso. Mas você tem que me amar como Cristo amou a igreja, né? Só ressaltando, né? Tanto um lado quanto para o outro, né? Mas a submissão é em primeiro lugar a Deus, né? Isso em relação a tudo, inclusive as nossas autoridades, que muitas vezes a gente peca, a gente erra aí, bota nas redes sociais, enfim. E é interessante que a submissão, ela é vista quando as pessoas estão em desacordo, tá bom? Porque normalmente o pessoal fala, é fácil, eu sou submissa, tal, não, mas pensa nos momentos que está de acordo. O negócio, você vai ver se você é submissa quando vocês estão em desacordo, quando vocês não concordam um com o outro, mas você olha e fala assim, eu me submeto, por quê? Porque eu sei que Deus vai guiar e Deus vai conduzir. Presta atenção, às vezes, a gente tem que lembrar, às vezes não, Deus está sempre moldando o nosso coração. E Deus está moldando o coração do líder e está moldando o coração também da esposa e de toda a família. Então, existe um processo. E às vezes a esposa, quantas vezes uma esposa chegou para mim e falou, meu marido ele é orgulhoso, ele tem o coração duro, ele não escuta nada. E ela querendo tomar a frente. Daí eu falei, cara, olha que interessante, porque às vezes, eu falei para uma certa ocasião, eu falei, olha, às vezes Deus está querendo realmente que ele tome decisões erradas. Porque lá Deus vai humilhar o coração dele. Só que toda vez que você toma a frente, você não permite que o processo aconteça. Então é justamente isso que acontece nas nossas vidas. Ser submissa, ser obediente à palavra de Deus, vai trazer bênção sobre o seu lar. Quando você for submissa, porque Deus quer, acima do seu marido, você vai trazer bênção sobre o seu lar. É isso que você tem que entender. O processo de Deus vai acontecer. Ele vai cuidar, deixa Ele cuidar. Talvez a família sofra junto, que sofra junto, unido no Senhor. Para crescer juntos, né? Excelente, gente. Bom, nós não temos condições de esgotar esse assunto aqui, né? Então, por isso que, enquanto palestrantes, nós estamos indicando alguns livros que vai mostrar aí na telinha. Alguns livros que vocês podem estar adquirindo
e complementando esse entendimento. Feminilidade radical, design divino, a verdadeira feminilidade, deixe-me ser mulher, lar, família e casamento, uma mulher segundo o coração de Deus, o namorado e noivado que Deus sempre quis e não que você sempre quis. Antes de dizer sim, casados e felizes, homem e mulher, o homem bíblico, os cristãos e os desafios contemporâneos, o homem irresistível e ser homem. São dicas dos nossos palestrantes, né? E se vocês tiverem interesse, vocês podem estar adquirindo e agregando mais conhecimento sobre o tema. Temos perguntas? Temos perguntas. Só um minutinho, por favor. Aqui é tudo muito rápido, tecnologia em alta. As perguntas foram direcionadas. Pastor Tiago, o primeiro. Como você deve saber, a Bahia tem mais de 10 mil crianças hoje, não tem o pai no registro, né? Que não tem o pai no registro, por ter vivido algo parecido. Por você ter vivido algo parecido, quais caminhos práticos você aponta para superar essa falta e se motivar para ser um excelente pai? E como enxergar em Deus essa lacuna? Ok. Muito claro. Rapaz, a gente quer uma referência bíblica, certo? É isso que vai transformar todos os contextos. Talvez você olhe, na minha vida eu fui agraciado tendo um avô, tendo um tio, nascendo num lar cristão que eu tinha referência, não talvez num pai, mas ao meu redor. A igreja não é para religiosos, gente. A igreja é para doentes. A igreja é para ressignificar a sua vida, não é só para ter um culto que te impacta. A igreja é o lugar onde você vai e busca respostas. Então, eu como pastor, eu queria que todas as minhas ovelhas me trouxessem perguntas cabeludas, mas que elas procurassem a resposta na minha pessoa, para que eu falasse: olha, meu irmão, não é minha opinião, mas aqui, ó, a palavra de Deus diz isso. Você não precisa ir longe, procure uma boa igreja, e ali vai ter grandes homens de Deus, sendo um grande referencial de pai, sendo um grande referencial de homem, grandes mulheres de Deus, sendo grandes referenciais de homens e mulheres. Gente, eu sei que hoje há uma confusão em relação à igreja, né? Mas um crivo para você achar uma boa igreja, se ela está falando desse livro, se ela está buscando toda a verdade na Escritura de Deus, ela é uma boa igreja. Agora, se abre um texto, a palavra de Deus diz isso, e é só opinião. Opa, será que é a palavra de Deus que está sendo exposta? Ou será que é uma opinião? Então, assim, pelo tempo, né, de forma muito prática, mas se você tem pessoas cristãs, isso, e eu não estou falando só de pastores, nessa igreja, a gente está falando da Igreja Batista Metropolitana, eu sem dúvidas eu posso indicar não só os pastores, mas membros aqui comprometidos com a palavra de Deus. Cola junto, às vezes você se intimida com o pastor. Mas o que o pastor vai pensar dessa pergunta? Cara, pastor, indica um homem para caminhar comigo, indica uma pessoa, um jovem comprometido com Cristo para caminhar. Cara, não precisa ir para muito longe. Verdade. Eu tenho vivido isso, né? Eu sou filha de pais divorciados e eu não tive a presença masculina. Minha mãe cumpriu muito bem o papel de mãe, mas isso não significa que todas as lacunas da minha vida foram preenchidas. E elas foram preenchidas a partir do momento que eu entreguei a minha vida a Deus. E eu vi mulheres de Deus e vi homens de Deus. E eu consegui discernir ali o tipo de homem que eu quero me relacionar. Só um detalhezinho, a igreja boa para você não é aquela que faz uma massagem no seu coração, viu? Tá tudo bem, passa a mãozinha na cabeça, mas aquela que confronta os seus pecados, aquela que mexe com o seu coração e você fala: rapaz,
Quanta coisa eu preciso mudar na minha vida. Mas depois que você muda, você vê o pleno potencial que Deus planejou para você. Isso é incrível. Eu tenho outra pergunta aqui agora. Nosso tempo já foi. É pecado não querer ter filhos? Vamos perguntar para o pai que tem 3 filhas. Eu lido com muitas pessoas assim. O pecado está na motivação. Então, eu lembro quando a gente chegou em Itabuna, muita gente não queria ter filho. Hoje está cheio. Tem gente tendo filho até mais do que eu. Mas a motivação por trás normalmente é egoísta. Normalmente a pessoa começa a pensar nas coisas que eu vou perder. Filho não faz você perder nada. A Laurinha tinha 1 mês de vida, a gente estava jogando vôlei com os jovens lá dentro de uma escola em Itabuna, no Siso. Então o que acontece? A gente não perde, acrescenta na nossa vida. A questão é como você vai lidar com isso. E Deus, Ele quer usar os seus filhos, e presta atenção, a gente é chamado para fazer discípulo de Cristo Jesus. Se eu perguntar aqui para você, quem está fazendo discípulo de Jesus, quantos vão levantar a mão? A grande questão é que quando Jesus ele fala para os discípulos, vão e façam discípulos, qual era a mentalidade, o que Jesus estava pensando, o que eles estavam pensando? Primeiro, como que Jesus fazia discípulos? Eles dormiam onde Jesus dormia, comiam onde Jesus comia, andavam onde Jesus andava, faziam o que Jesus pedia para fazer, e o que Jesus fazia. Quem são os melhores discípulos que a gente pode fazer de Jesus? Os nossos filhos. Gente, é por isso que eu quero ter um monte de filho. É verdade. E vão brilhar uma luz nesse mundo. Exato. Gente, vocês não sabem, mas eu só estou amolando as minhas flechas. Eu vou lançar. E vai ser para a glória de Deus. A Bíblia fala que filhos são como flechas na mão do guerreiro. E eu sou guerreiro, gente. Eu vou lançar. E eu espero que você não seja egoísta e pensar assim, vai dar muito trabalho. Eu vou ter que trabalhar. Meu irmão, onde come 1, come 2. Onde come 2, come 3. A gente dá um jeito. E hoje em dia, mas o mundo está muito perverso. Sempre esteve, né? Mas você tem a luz de Cristo. Você é uma pessoa que carrega a palavra. Você está envolvido numa igreja que carrega a palavra. Anda, cola, vamos. Vai dar trabalho, vai. Mas se você não fugir do seu papel de ser um pai e uma mãe, se você não se entupir de trabalho e dar atenção para os seus filhos, eles vão se tornar grandes discípulos de Jesus Cristo. Se você for uma pessoa que ama a Deus, busca a Deus. Eu lembro do meu pai chorando, orando diante do Senhor. E eu lembro, conforme eu fui crescendo, estava eu do lado dele chorando pela igreja de Cristo, do lado dele. E hoje eu estou pastoreando, longe do meu pai, ainda lembro dele e choro diante do Senhor pela igreja de Cristo. Então, presta atenção, se você amar Cristo, se você seguir a palavra dele fielmente, pode ter certeza que Deus vai cuidar dos seus filhos. Não tem medo disso não seja egoísta não. Enche esse mundo aqui, enche ele. Maravilhoso, muito obrigada, gente. Muito obrigada pela participação de vocês aqui. A JVTD quer presenteá-los, simbolicamente, com uma caricatura de vocês. Olha que bonitinho, gente. Fofo. Esse daqui é pastor Tiago. E aqui, a família do pastor Ariel. Bom, chegamos ao fim dessa primeira mesa redonda, tá? Eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui no presencial e conectados conosco.